ser cuidada para mim é ser acolhida, é ser amada, é ser ouvida e principalmente ser respeitada. O podcast É Familiar é uma produção do Sesc Avenida Paulista e integra o projeto institucional do Sesc São Paulo, Cuidar de Quem Cuida, que trata do universo da primeira infância, de pessoas que são cuidadoras de referência e do ato de cuidar, acolhendo as diversas realidades do cenário contemporâneo e trazendo ao debate construções sociais que precisam ser revistas. Em pleno ano de 2021, como estão os ambientes escolares quanto ao acolhimento e proteção das famílias LGBTI+, e suas crianças? Suas identidades são respeitadas em todas as instâncias educacionais? Sendo a educação para a sexualidade fundamental ao desenvolvimento saudável e seguro na infância, quais os imensos perigos que vulnerabilizam as crianças quando esse assunto é subestimado socialmente e quando, no ambiente escolar, o assunto se torna proibido? Abra seu caderno mental e anote tudo. A tarefa de hoje é escutar com o coração aberto e descobrir as possibilidades que um ambiente escolar bem estruturado e ético é capaz de proporcionar aos seus alunos, às suas alunas e alunos e familiares. Assim, chegamos ao episódio 4 do É Familiar, um podcast realizado pela equipe de educadoras e educador infanto-juvenis do Sesc Avenida Paulista, sob consultoria de Saulo Amorim, produção de Tiago Teodoro e Felipe Dantas, para compor o Cuidar de Quem Cuida, exercícios do cuidar na primeira infância, políticas públicas, projeto institucional do Sesc São Paulo. Falaremos sobre as dificuldades que crianças e famílias LGBTI+, enfrentam no contexto escolar e contaremos com a participação de Paula Beatriz de Souza Cruz, educadora há 31 anos, formada em pedagogia e pós-graduada em gestão educacional e em docência no ensino superior, professora e diretora da Escola Estadual Santa Rosa de Lima, no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, primeira diretora trans de uma escola pública em São Paulo. E Carolina Mari Medeiros, professora de História, graduada pela UFRJ, mestre em Sociologia pela UERJ, membro do núcleo Elos de Estudos e Ações em Gênero e Sexualidade e atual diretora-geral do campus Engenho Novo 2, do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, esposa da Andréia e mãe da Luísa. Olá famílias, eu sou a Laís Bin e serei anfitriã dos 4 episódios que integram esse projeto. Inicio esse episódio agradecendo a todas, todos e todes que estão ouvindo e participando. E eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher cisgênero, bissexual, mãe da criança Johanna, de 2 anos, a qual não padronizo no sistema binário. Eu sou branca, tenho olhos azuis, cabelos compridos loiros, e estou na minha casa hoje em São Paulo, muito feliz, muito emocionada pelas participações de todos esses 4 episódios do podcast É Familiar. E enquanto educadora de atividades infanto-juvenis do Sesc, eu me sinto honrada por estar à frente das interlocuções. E os meus pronomes são ela e dela. Então convido agora a Paula Beatriz a se autodescrever. Eu sou Paula Beatriz de Souza Cruz, sexo feminino, orientação heterossexual, mas eu sou uma transexual, né? Descrição física, eu sou negra, cabelos compridos, uso óculos, alta, né? E já com os meus 50 anos. Sou de São Paulo, né? E estou especificamente no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, né? Que é a periferia. Sou filha, a caçula da Beatriz de Souza Cruz. E ser cuidada para mim é ser acolhida, é ser amada, é ser ouvida e principalmente ser respeitada. Agora eu convido Carolina Mari Medeiros a se autodescrever. Bem-vinda, Carolina.
Eu sou Carolina Mari Medeiros, normalmente me chamam só de Carolina Medeiros ou Carol, que é o que me chamam mais. Eu tenho 45 anos, sou uma mulher cisgênero, sou homossexual, enfim. E minha descrição física, eu sou branca, acho que isso é importante ser dito num país racista, então é um lugar de fala ainda de uma branquitude de privilégio, né? Infelizmente. Eu sou carioca, suburbana, moro aqui no Rio de Janeiro e sou filha de João Medeiros e filha de Maria das Graças, nada mais brasileiro e nada mais carioca do que isso. Sou mãe da Luísa e sou esposa da Andréia. E ser cuidada para mim é ser visível em direitos, ser visível em afeto, ser entendida como uma pessoa que tem direitos e tem necessidades como quaisquer outras pessoas, e é um cuidado que se entende também como troca. Afeto para mim é muito troca. O projeto Cuidar de Quem Cuida tem como objetivo sensibilizar e inspirar pessoas, comunidades e instituições sobre assuntos relativos às cuidadoras e cuidadores de referência de bebês e crianças de 0 a 6 anos e as implicações do ato de cuidar. As temáticas acolhem assuntos transversais do cenário contemporâneo, trazendo ao debate contextos e construções sociais que precisam ser revistas. Integrando a programação nesta 4ª temporada do projeto, nosso podcast que é familiar chega ao seu último episódio. Vamos juntos? Você sabia que em 2019, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa sobre educação para a sexualidade nas escolas? Constatou-se que 54% das pessoas se mostraram favoráveis à adoção desses conteúdos em sala de aula, 44% foram contrárias à ideia e apenas 1% disseram não saber. Essa divisão de opiniões talvez indique motivos pelos quais a educação para a sexualidade não seja trabalhada de forma consistente em muitas escolas. Na rede particular, supostamente pelo risco de perder alunos e, consequentemente, receita, e na rede pública, ao desmobilizar a criação de políticas públicas que partam das secretarias estaduais e municipais, bem como do MEC. Diante deste cenário, estima-se que o percentual de escolas brasileiras entre públicas e privadas, do infantil ao médio, que tratam do tema, não chegue a 20% do total. É o que estima a psicóloga e doutora em educação Marineide Figueiró em entrevista ao site Nova Escola. No movimento contrário à educação para a sexualidade, existem projetos de lei pela proibição do assunto nas escolas, sendo o projeto Programa Escola Sem Partido o exemplo mais notório deles. Este programa defende que os aspectos relacionados à educação moral, religiosa e sexual devem ser tratadas apenas no âmbito familiar e não no ambiente escolar. Instituições como a Organização das Nações Unidas, ONU, consideram que a educação para a sexualidade está relacionada à promoção de direitos humanos, direito das crianças e jovens e o direito que toda pessoa tenha à saúde, educação, informação e não discriminação. A Unesco, em uma série de estudos feitos sobre a educação para a sexualidade entre os anos de 2008 a 2016, constatou que esses programas contribuem para a iniciativa das atividades sexuais ocorram mais tarde, o aumento do uso de preservativos e contraceptivos, maior conhecimento sobre gravidez e infecções sexualmente transmissíveis, além da prevenção de baixo custo do HIV. Ou seja, se a educação para a sexualidade enquanto política pública fosse incentivada nas escolas, muitos problemas poderiam ser evitados, como o abuso sexual, pois a educação integral em sexualidade também diminui os fatores de riscos associados ao abuso e à violência sexual, atitudes LGBTI-fóbicas ou a prevenção de comportamentos nocivos estimulados por preconceitos, a gravidez na adolescência, a evasão escolar, sobretudo dos alunos LGBTI+, que são vitimadas pelas hostilidades às suas expressões, identidades de gênero e orientações sexuais. Para saber mais sobre pesquisas e matérias citadas,
acesse nossa matéria no portal do Sesc SP. Bom, então eu vou começar a entrevista agora com a Paula Beatriz. Paula, nós temos uma década da histórica decisão do Supremo que entendeu as uniões LGBTI+, como entidade familiar. Inúmeras crianças foram geradas e adotadas nesse contexto e hoje estão inseridas em algum espaço escolar. Mas quando pensamos nesses formulários, nesses registros, nesses documentos todos, por que muitas escolas ainda não estão preparadas para lidar com a diversidade das famílias? Veja, já inicia esse processo pela própria burocracia, né? Quando a gente acessa um sistema em que ainda perdura o mãe e o pai. E essa criança pode ser filha de 2 mães lésbicas ou de 2 pais gays, né? Então já é um complicador, né? Nesse sentido de estar adequando, né? Então, e veja que essa foi uma história também na questão do nome, né? Porque o nome é muito pessoal, próprio, e até mesmo quando travestis e transexuais adotam o seu nome social. Isso em 2010, o decreto aqui no estado de São Paulo, somente em 2014 que houve essa regulamentação a nível da Secretaria da Educação para estudantes travestis e transexuais. Então esse processo ainda, até para a inclusão das 2 mães, dos 2 pais no sistema, não está ainda atendendo à legislação, não está atendendo um princípio dessa pessoa humana, né? Então isso é uma situação problemática, né? Mas ao mesmo tempo as escolas têm sim acolhido, né, essas famílias, né, têm entendido, né? Inclusive a primeira vez quando surgiu lá na escola, a funcionária já foi na minha sala assim rapidamente feliz, ela falou: Paulo, olha, nós temos uma criança filha de 2 mães. Eu falei assim: como que você sabe? Ela falou: aqui é a certidão de nascimento, sabe? Então então a gente percebe essa riqueza de que, de fato, as famílias no tempo atuais, elas são diferentes, né? As famílias não são mais aquele contexto do que dizem que é normal. O homem e a mulher apenas, e aí nessa Constituição. As famílias hoje, muitas vezes, ela está sendo comandada pela avó, pela uma tia, né? Por exatamente essas 2 mães, por esses 2 pais. E até mesmo eu tenho até o entendimento, quando se mora em um abrigo, ali se tem uma família, né? Sim. E aí tem aqueles responsáveis cuidando dessas crianças. Então, isso que se precisa ter essa atenção e pensamento. Então, o que é necessário quando se regulamenta, como se regulamentou, o reconhecimento dessas famílias, todos os outros procedimentos, né? Acho que hospitalar, na escola, na própria delegacia, em todas as instituições públicas, tem que se adequar também esses formulários, sejam eles impressos ou sejam eles num sistema informatizado, para dar realmente essa garantia de direito para o outro, para a outra, para essa pessoa humana. Acho que talvez a diferença é também deste acolhimento, né? Você citou aí a pessoa que recebeu já essa família de 2 mães, né? E a criança, e que já te levou isso como algo especial, como algo feliz. Então, esse acolhimento também é muito importante, né? Já na recepção da escola. Porque é uma família que entra para a escola, né? O setor educacional, ele precisa também ser abrangente nesse sentido. E aí temos você, como diretora, como exemplo na escola, o que é de uma potência extremamente rica, né? E que não necessariamente precisava ser uma diretora transexual para ser acolhedora. A gente podia ter vários diretores, várias pessoas, né, do setor educacional que fossem acolhedoras assim, mas na sua escola tem esse contexto. Você entende que esse contexto abrange em outras escolas também? Acredito que sim, né? E aí onde vem essa dúvida, como eu vou registrar? Sim. Entende? Porque exatamente encontra essa barreira nesses formulários, que ainda se mantém não com essa abertura, né? Sim. E aí onde vão os caminhos. E acredito também que quando não,
é porque ainda falta formação, sabe? É uma temática que ainda precisa estar muito presente na formação dos profissionais da educação. Com né? certeza. E quando eu digo os profissionais, Laís, é exatamente desde aquele servidor, funcionário que abre o portão da escola, né? Aquela que prepara a merenda, né? Não é só os docentes e a direção, sabe? É todo esse conjunto para poder entender e compreender, né? E exatamente fazer o atendimento. E até mesmo porque está numa legislação, né? Está previsto. Então eu não posso ser contrário com aquilo que já está normatizado, né? Então acho que a gente precisa desse atendimento. Então onde acontece, muitas vezes pode ser dessa forma, ou muitas vezes é de fato porque a pessoa ainda está amarrada com essas questões machistas, sexistas, conservadoras, fundamentalistas, né? Então eu digo muito que as leis, elas são para educar. Elas educam nós, seres humanos. Se as pessoas não aprendem com a lei, então aí ela tem que realmente punir, né? Para que então essa pessoa, né? É como diz, se não é pelo amor, vai pela dor, né? Só que até essa pessoa sentir a dor, tem que ter o sentimento e o entendimento de que ela causou muitas dores, muitos sofrimentos com essa postura dela, que foi de uma forma muito egoísta, muito mesquinha, de não respeitar as pessoas como elas são. Toda essa equipe escolar, essa gestão escolar, né, eles devem estar primeiramente muito abertas, né? Essa gestão tem que estar muito entender que, somente sendo uma escola pública, de que ela é laica, né? E que nós vivemos num mundo diverso, né? Realmente somos diferentes. A gente ouve muito das desigualdades, querer as igualdades. Não são as igualdades. Nós temos que fazer uma luta por equidade, né? E é nessa equidade que a gente vai garantir, de fato, os direitos de todas as pessoas, né? Então acho que é esse que é o sentido que precisa estar reformulando. E lógico que isso tudo tem que estar muito recheada nessa equipe gestora, nessa equipe escolar, de empatia, de resiliência, sabe, de autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas nem se conhecem, né, nem se reconhecem. É nossa obrigação de fazer esse cuidado para não perpetuar essas mazelas, sabe? Realmente contribuir para essas desconstruções. E ainda digo, esse processo tem que se iniciar na educação infantil, tá? Para que venha para a educação básica, e quando essa pessoa chegar no ensino superior, for para o mercado de trabalho, essa temática já se tenha um ponto de aprofundar, não de iniciar como nós estamos vivenciando hoje. Talvez seja por isso que tantos assuntos tenham tabus e moralismos, porque a gente, além de outros tantos fatores, né, que estão aí mundo afora, a gente acaba deixando a gente acaba deixando para cuidar de alguns assuntos, para iniciar alguns assuntos numa idade mais adulta, e aí a gente perde um grande recorte da vida sem acessar, como que você falou sobre o autoconhecimento, né? E aí a gente começa a enfrentar, como você disse também, algumas mazelas que não precisavam vir à tona, porque a gente deixou de aprender, deixou de adquirir informação, conhecimento, a gente perpetua discriminação, perpetua preconceito, e aí falando sobre moralizar, sobre transformar em tabu um assunto que é tão importante, o que você, como você entende, né, qual a importância de pautar a educação para a sexualidade nas escolas? E se você puder também contar um pouquinho, né, acerca desse assunto, sobre o projeto que existe na sua escola, né, na escola em que você é gestora, e como ele contribui para esse acolhimento das crianças e dos jovens na diversidade, né, nas suas diversidades. A grande importância
que tem que ser na escola, né? Então, e é importante porque é a escola que vai possibilitar esse encontro. A escola é um espaço que ela agrega exatamente, ela reúne as diferenças, ela reúne a diversidade e promove também, nesse todo sentido da pluralidade, esses movimentos que são necessários e fundamentais para que as pessoas possam se conviver, né? Porque a questão não é de viver, é de conviver, né? E aí ela agrega isso, então por isso que é ela que é fundamental para estar debatendo essas questões, né? E na escola na qual eu sou gestora, diretora, a gente parte do seguinte princípio, porque a escola trabalha com crianças de 6 a 10, 11 anos, né? Então nós partimos do princípio que é o respeito, sabe? A palavra-chave é o respeito. E aí desse caminho todinho que a gente vai processando, tem que respeitar, tem que entender, e aí isso flui naturalmente. Como também eu trago como uma experiência que as crianças, elas são muito francas, são muito sinceras e elas não ficam, sabe assim, no será? Ou elas vêm e já te perguntam, sabe assim, isso ou aquilo, sabe? Elas são muito pontuais. E nesse sentido, as crianças têm um caráter, uma característica que elas já... Todo mundo está muito bem, entende? Eu, por exemplo, nunca fiz uma tratativa na escola sobre a questão de orientação sexual, sabe? De uma ofender a outra, sabe? Nunca peguei mesmo, nesses anos que eu estou, né? 18 anos nessa escola, nunca teve uma situação dessa para que eu tivesse que intervir, mediar, né? Mas por quê? Porque há esse momento já de início, né? E acho que parte também, quando os responsáveis, eles entram na escola todos os dias. Então eles sabem o que acontece também dentro da escola, como que a escola está. Então é o pertencer. E aí a participação da comunidade escolar como um todo, né? Exato, como um todo. E aí é o estar juntos. E ainda eu sempre ponto, eu falei, gente, não é só num determinado mês. Porque essas situações ocorrem durante a vida. Ocorrem desde o dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, e assim vai sucessivamente a cada ano que ele vai mudando. Não é num determinado mês, né? Então, é o estar naquele ambiente acolhedor, aquele ambiente que promove exatamente, que eles garanta essa... E alimente, né? Porque acho que é um alimentar também, né? De sentimentos, né? Que geram o amor, que geram, sabe? A fraternidade, que gera, sabe? Todo esse enlace que é pra gente viver mesmo em comunhão. E até no entendimento que nós dependemos da outra pessoa também. Né? Então acho que esse que é o sentido em que a escola promove isso. Lógico que tem outros anos, por exemplo, né, que acho que a Carolina depois vai falar melhor, porque ela trabalha com essa faixa etária, que vai perpetuar outras questões, e eu acho que é justamente quando vem à tona mesmo, né, muito pontual essas questões da sexualidade, né, porque ainda enquanto a criança, ela está ali ainda muito na curiosidade, ela está muito assim no que é isso, no que é aquilo, está se entendendo, mas tem que ficar muito claro que é a escola que tem que fazer esse processo, até mesmo porque nós vamos evitar a questão do abuso, né, infantil, nós vamos evitar uma gravidez indesejada, né, vamos evitar que até contraiam infecções sexualmente transmissíveis, né, e aí vem todo um histórico. Mas infelizmente ainda querem dizer que na escola não se pode abordar diversidade sexual e diversidade de gênero, porque nós vamos ensinar as crianças a serem. E aí eu digo, se fosse a escola, eu não seria a Paula. Porque não foi a escola que me ensinou a ser Paula. A escola me deu as condições fundamentais e necessárias para que eu seguisse o meu projeto de vida. Mas deixar de ser a Paula, não, e nem me ensinar a ser a Paula. Então não é a escola que ensina. Então isso que precisa ficar muito claro
para as pessoas, principalmente aqueles que ainda têm esses argumentos arcaicos, né? Obsoletos totalmente, né? E ainda hipócritas. Sim. Que é o pior, para que a gente possa, de fato, entender e compreender. Não vamos mentir para nossas crianças e não vamos mentir para os nossos jovens. Nós temos que ser verdadeiros. E nem omitir informação omitir, né? Exatamente, nem omitir a informação, né? Porque nós existimos e vamos continuar existindo. Você é maravilhosa. Além de maravilhosa nessa entrevista, você é maravilhosa como símbolo, né? Assim, sendo a primeira mulher transexual a assumir um cargo, né, no estado de São Paulo como diretora, você se torna essa figura de referência para as crianças, para as famílias, para toda uma comunidade. E aí, me diz quais são os desafios e quais têm sido as conquistas para essa comunidade escolar na sua avaliação, além desses pontos mais fraternos que você disse. Então, acho que eu vejo como possibilidades exatamente o encontro, né? E a possibilidade de se ver que tudo é possível. Então, eu acho que quando as crianças ali me veem, né, principalmente, e ainda eu trago a questão que eu sou negra, né, então quer dizer, isso fica muito para as crianças assim, olha, né, sabe assim, de eu ouvir todo dia essas crianças virem querer me cumprimentar, falar comigo, né, de estarem comigo, então isso é o diálogo que existe, né, que muitas vezes isso posiciona muito, né, acho que isso é muito verdadeiro, né. E os desafios são exatamente romper, né, com todas essas histórias que continuam reafirmando a cada dia de que é pecado, de que é doença. Então o desafio também é não desistir e continuar lutando, né, porque eu digo que para mim, não estou num processo ainda de falar que estou resistindo. Eu estou num processo de lutar, porque quando nós temos um país que é o primeiro do mundo que mais mata travestis e transexuais, então eu não estou resistindo. Eu ainda tenho que lutar muito para que esse número seja zero, que o nosso país não seja mais o primeiro. Entende? Então eu estou ainda lutando com isso. E lutando e fazendo com que percebam que é com a educação que nós vamos conseguir, sim, fazer com que o nosso país cresça, sabe? Educacionalmente, cresça economicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, porque as pessoas têm sede de cultura, têm sede das questões esportivas, sabe? Da assistência social. Então, acho que é esse que é o sentido. E é a educação, que é a base de tudo isso. Né? Igual eu vejo assim, nós estamos no maior estado do brasileiro, na maior cidade brasileira, e tem pessoas passando fome. E aí eu fico pensando, como estará a região norte e nordeste? Né? Que historicamente tem esses marcadores de realmente, até por conta da migração que ocorre. Então, como fazer isso? Sempre olhando para o lado, né? Sempre olhando para o lado, sempre. Olhar para o outro, né? No sentido do cuidar do outro. Então, não por ser uma educadora, né? Mas enquanto uma pessoa humana, eu acredito na educação. Acho que é esse o ponto fundamental do nosso programa aqui, que é o cuidar de quem cuida. E por essas palavras todas que você disse, eu visualizei aqui a construção de uma escada, assim, sabe? Cada palavra que você foi dizendo foi um degrauzinho se firmando, se construindo. Eu te agradeço, Paula, te agradeço porque é uma construção para a nossa comunidade, e acho que a gente tem que continuar lutando, sim, porque nós estamos muito avassaladoramente muitos números atrás ainda da resistência, né? A gente ainda está realmente nessa luta e que a gente consiga. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Como Obrigada. a gente te encontra nas redes, conta pra gente, pra todo mundo te encontrar assim como eu te encontrei e não largo mais. É Paula Beatriz de Souza Cruz, né? No Facebook, no Instagram, Paula Beatriz Souza Cruz. Tá Aí ótimo. me encontram. E se põe no Google Paula Beatriz de Souza Cruz, encontram várias já matérias, participações, né? Enfim, é toda uma história de visibilidade e de responsabilidade, né? Porque temos que tomar muito cuidado com a palavra, né? A palavra, ela fere, ela dói e deixa muitas vezes cicatrizes profundas, né? E continuemos a nossa caminhada acendendo luzes, para que a gente possa, no fim desse túnel, encontrarmos uma esperança, encontrarmos um sonho, encontrarmos uma vida, encontrarmos uma alegria, encontrarmos um sorriso. Consentimento e prevenção ao abuso. É dever de todos velar pela dignidade das crianças e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. É o que prevê o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as formas de violência sexual a menores de 18 anos devem ser denunciadas e as medidas legais de proteção acionadas. Focando no dever de prevenirmos essas situações, listamos aqui termos importantes sobre os quais precisamos refletir e nos conscientizar para concretizar maiores estratégias de proteção e autonomia das crianças em relação à sua segurança. Peça licença. Ajude a criança a construir a noção de espaço pessoal. Ao trocar fraldas, ajudar no banho ou outros asseios pessoais, explique que, enquanto ela precisar de ajuda, apenas seus cuidadores primários têm esse papel. Entenda o consentimento. A criança pode aprender desde cedo que será respeitada quando ela disser não a determinados tipos de aproximação física e verbal, que ela não é obrigada a dar abraços e beijos em ninguém, de que o corpo dela é respeitado por inteiro, naturalmente. Neste exercício, ela estará sendo instrumentalizada para a sua autoproteção e aprendizagem dos limites. Respeite a privacidade. Toda pessoa deve ter a habilidade de controlar a exposição e a disponibilidade acerca de si. No caso das crianças, precisamos nos exercitar para estarmos disponíveis e em atenção, mas também devemos acolher suas demandas de espaço e tempo. Chame pelo nome. Quando identificamos as partes do corpo da criança, é comum chamar as partes íntimas por apelidos, mas é importante também que a criança conheça os nomes corretos. A nitidez na comunicação é essencial para a criança poder se entender e comunicar eventuais situações desconfortáveis. Estimule a autonomia. Ofereça à criança o conhecimento necessário para que aprenda a reconhecer e agir diante de situações abusivas, tornando-se capaz de responder assertivamente e procurar ajuda o mais rápido possível. Dialogue. Crie um ambiente seguro e acolhedor para que a criança possa expressar como se sente e narre seus desconfortos. Você, responsável, procure estar consciente de seus próprios limites e procure ajuda quando sentir dificuldade em mediar algum tipo de questão. Com a forma correta, instrução, o exemplo dentro de casa e em seu ambiente social e familiar, a família está prevenindo o abuso sexual de sua criança. É muito sério este assunto. Lembre-se, informação salva vidas. Acesse a nossa matéria no portal do SESC e confira o link sobre o tema. Então agora a gente começa a nossa entrevista com a Carol e eu já vou para a primeira pergunta. Carol, sobre a formação desse repertório sobre educação para a sexualidade, nós temos entendido que quanto mais cedo criarmos o entendimento de que o corpo pertence à criança, é melhor. Como você e sua companheira abordam esse assunto todo com a Luísa? Nós abordamos sempre de forma muito natural, né? A Luísa foi adotada aos 6 meses, ela hoje tem uma moça de 12 anos.
foi adotada por nós, num período em que esse processo de adoção homoafetiva ainda era um caminhar muito difícil, né? Ainda não havia nem jurisprudência, nem legislação, enfim. Então foi todo um processo muito difícil e a gente tentou trabalhar isso tudo de uma forma absolutamente natural, né? Então o álbum de fotos dela tem a maternidade dela, que não é a maternidade hospital, mas é a maternidade do lugar de onde ela veio, que é o momento do nosso encontro com a juíza, que é o momento da nossa recepção com ela. Então a gente foi contando uma historinha através das fotos e sempre contando para ela com muita naturalidade, né, que existiam duas pessoas, duas mulheres, duas mães, que queriam muito ser mães. E existia uma filha que queria muito ter mães e que quis o destino que houvesse um desencontro no tempo e no espaço, mas que esse desencontro foi resolvido e que aí essa estrelinha veio para nós e nós então passamos a cuidar. Então é essa naturalidade que a gente tem tratado. Acho que os desafios da infância eles foram, né, um pouco mais tranquilos, imagino agora sem dúvida nenhuma os desafios da adolescência são bem maiores, né? Porque a criança, como bem disse a Paula, ela simplesmente pergunta, ela fala, ela externa, né, de uma forma muito natural. Quem é você? Mas você é isso ou você é aquilo? Mas então eu tenho duas mães, sim. Então eu sou adotiva, sim. Então há uma naturalidade, uma espontaneidade na criança que facilita, né, o trabalho nisso. Mas a adolescência já vem, aí você já tem todos os encontros dos preconceitos, você já tem todos os encontros das tensões familiares. Então o desafio da adolescência é o que eu vou enfrentar a partir de agora. E na sua experiência, quais são as políticas públicas na esfera federal que resguardam os direitos de famílias e estudantes LGBTI+. E como o Colégio Pedro II, né, no qual você também é diretora, se destaca nesse contexto? Nós já temos, né, acho que carecemos ainda de legislações seguras em relação à questão. Nós temos normativas, nós temos trâmites e jurisprudências. Sim. Né? Então, carecemos do processo ainda de uma legislação mais sólida, isso é importante. Mas há, de certa forma, solidificada já essas normativas que nos regem e que estão vigentes e que são regulamentadas para a esfera federal. Né? Uhum. Nesse sentido, a questão do nome social, o direito a esse nome social, quando a família e o estudante vêm a requerer, né, tal qual está no diário, junto aos docentes, enfim. Né? Então, nós temos toda uma normativa que, de certa forma, assegura o direito e o respeito da pessoa, independentemente de sua orientação sexual e da sua identidade de gênero. Né? O desafio agora é a construção de legislações sólidas sobre o tema, né? As barreiras políticas que nós encontramos sobre isso, que tem muito a ver com uma religiosidade ainda muito fundamentalista, que tem muito a ver com a dificuldade brasileira de um Estado efetivamente laico, né? E que se entenda dessa forma, que trabalhe dessa forma, de uma legislação que possa atender a essa diversidade. Então esse é um grande desafio. E o desafio cultural, né? Porque a lei é uma coisa, a normativa é uma coisa, o dia a dia é outra, né? Então a escola ainda é, sem sombra de dúvida, por mais que nós tenhamos todo um procedimento progressista de entendimento da diversidade, de uma escola que é acolhedora, que é inclusiva, o ambiente escolar ainda é um ambiente de tensão e de preconceito, porque ali se reflete, se refrata uma série de preconceitos que vêm com as famílias, né? Que vem nessa construção desse estudante como membro de sua família e se choca com essa diversidade de uma escola pública, né? Nós temos o privilégio da diversidade numa escola pública. Uma escola particular, ela normalmente tem nichos de cor, né, de classe social. A escola pública é o encontro da brasilidade em sua diversidade. Diversidade de cor, diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, diversidade de classe. Todas essas interseções se encontram na escola.
E esse encontro não necessariamente ele é harmonioso, muitas das vezes ele é tenso. Então, construir isso, né, junto a uma comunidade escolar, como bem falou a Paula, não é só o professor, não é só a diretora, né? Cada um que trabalha numa escola, todo profissional de educação, desde a tia merendeira da cozinha até o professor que está na sala de aula, todos precisam ter essa cultura do respeito e do entendimento dessa diversidade. A escola não é só uma escola para o estudante, ela é uma escola para todo mundo. Então, a construção dessa cultura, às vezes, também é um desafio difícil. Agora, na prática, assim como eu perguntei para a Paula, como você entende que o colégio que você é gestora, né, que você é diretora, tem conseguido, mesmo com tanta dificuldade aí por conta de todo esse contexto preconceituoso que o Brasil e o mundo se encontram há tanto tempo, como vocês têm conseguido tratar desses assuntos, né, da educação para a sexualidade como viés de autoproteção para a criança, para o adolescente, né? Porque esse autoconhecimento, essa informação, ela é vital, né, para, como a Paula disse, evitar tantas questões, né, a iniciar pelo abuso sexual infantil, né? E a gente poderia falar disso com muito mais tranquilidade, não fosse tantas questões, né? Não fossem tantas questões. Então, como o colégio que você está, como vocês atuam nesse assunto específico na prática? O Colégio Pedro II é uma escola pública federal. Nós temos, são 15 campi, 14 campi e um centro de referência de educação infantil, espalhados pela cidade do Rio de Janeiro e também em outras cidades, como Niterói e Caxias. Então, é uma escola que tem mais de 11 mil alunos, né, de uma forma geral. Eu sou diretora de um único campus, que é no Engenho Novo 2, que temos em torno de 1.200 alunos. Então, assim, é um mundo, né? Uma mini cidade. Nossa! É uma escola gigantesca. Se a gente pensa na instituição Pedro II, né? O Pedro II vem se afirmando como uma escola que tem como viés, né, um entendimento de que a educação não pode ser uma traição à vida. Se a vida é diversa, e se o estudante é diverso, e se ele se encontra dessa forma, a gente precisa estar aonde essa família, onde esse estudante estiver, né? Eu costumo dizer, a gente brinca, porque lá no Pedro II a gente teve um problema grave, não foi um problema, na verdade, uma confusão que a mídia causou dos meninos que usam saia e coisa parecida, porque o nosso uniforme é um uniforme fluido, ele não é binário. O adolescente precisa, ele pode, na verdade, nós temos um uniforme, é rigoroso, nós somos rigorosos com o uniforme, mas ele se entende, né, de acordo com o gênero com o qual o adolescente se identifica, ele usa aquele uniforme. Então, isso foi uma confusão muito grande, infelizmente, que gerou uma distorção grande na mídia na época, no colégio. E eu achava isso tão natural e tão simples, né? Eu, como professora que estou diretora, mas sou professora. Então, para mim, era sempre muito simples. O meu aluno precisa estar confortável consigo próprio. Confortável com o seu corpo, confortável com aquilo que ele é, confortável com a sua roupa, né? Para que ele aprenda a história que eu quero contar, eu sou professora de história, para que ele aprenda, ele precisa estar bem, precisa estar respeitado, precisa estar confortável. Então, é nesse entendimento, né, de educação que a gente caminha. É claro que não é fácil, porque existem muitos estereótipos em relação a isso, existe uma dificuldade grande de entendimento, né, em relação ao tema. Existe a necessidade de um preparo, como disse Paula, muito grande dos profissionais de educação em relação a esse tema, porque isso é fundamental, sim. Em cada faixa etária, existe uma forma de tratamento sobre o tema, então há uma preocupação grande em relação a isso, mas nós agimos dessa forma, que eu entendo que é a forma mais natural possível, que é o respeito ao indivíduo, tal qual ele se apresenta, ao estudante, e ao respeito às famílias. A escola tem feito essa mediação na relação com as famílias. E como essas manifestações reacionárias que vocês viveram
como você entende que elas afetam as criações das políticas públicas, né, no campo da educação? Porque esse foi um contexto na sua escola, mas isso acontece em todos os lugares, né? Mas no setor da educação, como é que você entende que afeta? Sem dúvida, né? Sem dúvida, acho que a gente precisa ainda caminhar muito para o entendimento, assim como existe o negacionismo da ciência, né? Eu acho que são temas fundamentais que a gente precisa ainda caminhar demais, né? O respeito à religiosidade, o respeito à diversidade, ele não pode ser uma censura à realidade do outro, né? Uma vez que o outro também respeita a diversidade e não comete crime algum. Então, esse entendimento é um entendimento muito difícil, tem ficado cada vez mais difícil, né? Um entendimento de educação como doutrinação, né? Como disse muito bem Paula, de que você vai estar ensinando o filho a ser alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa de 45 anos, estudei numa escola de freira, religiosa, católica, onde aprendi, né, o tempo inteiro que a minha realidade era uma aberração. Então foi isso que eu aprendi o tempo inteiro. Isso não me fez menos ou mais homossexual do que eu me construí. Esta é a minha realidade de sexualidade, independentemente da escola, independentemente da sociedade. O que uma sociedade autoritária, excludente faz é tornar a vida de pessoas como eu mais dolorosas, mais difíceis, mas ela não constrói a homossexualidade, isso é um dado, né? Então esse entendimento, que é difícil, ele precisa estar sempre sendo falado, é por isso que nós fazemos isso, né? Eu estou aqui numa sexta-feira à noite, conversando com vocês, né? Por quê? Porque a sociedade precisa desse esforço. A Carolina não precisa disso. A Carolina é uma mulher bem resolvida, feliz, casada, há 20 anos, com uma filha. Então a Carolina não precisa disso. Mas uma sociedade ainda extremamente preconceituosa precisa do nosso esforço de exposição. E eu, como educadora, só acredito, né, que a mudança e a transformação acontece através da educação, formando pessoas, que pessoas transformam a realidade, como diz Paulo Freire. Então, se é pelo viés da educação, esse esforço nosso de exposição, de diálogo, de conversa franca, ele precisa acontecer em todas as esferas, né? Sem estereótipos, sem extremismos de ambos os lados, né? Estamos falando sobre isso, estamos falando de uma conversa simples, franca. E aí, quando isso acontece, quando essa compreensão acontece, as políticas públicas fluem, né? Agora, se você tem, obviamente, infelizmente, uma base social excludente, violenta, conservadora, né, patriarcal, machista, homofóbica, racista, isso, infelizmente, também se traduz em políticas públicas, em legislações que tendem cada vez mais à censura e à exclusão. Então, como bem disse Paula, ainda é uma luta, não é uma resistência, né? Ainda é uma luta. Então, é nessa luta que a gente precisa fazer, mas com muita tranquilidade, com muita transparência, sem também a violência do outro, né? O ódio do outro e a violência do outro está no outro. Para nós, educadores, o que temos que fazer sempre é essa conversa, esse entendimento, esse processo de educação. Eu acredito nisso, é esse o viés que eu acredito. E, sobretudo, nas nossas crianças, sobretudo nos nossos adolescentes, porque, enfim, eles estão em formação, né? Por mais encontros que a gente conquiste mais força, porque eu acho que é sempre uma troca e a troca ela é muito rica. A gente precisa falar pra gente, sempre se fortalecer da informação, pra gente continuar no caminho de luta e de compartilhar a informação e da gente aprender sempre nesses encontros. Então eu te agradeço por isso e estou muito feliz de conhecer a diretora de uma escola onde tem um uniforme fluido.
É sério, isso é muito importante para mim. O uniforme, na verdade, ele tá lá, ele é um dado. Nós temos as blusas, nós temos as calças. Exato, ele pode ser usado da forma que a pessoa bem entender. Sim, sem essa padronização que é tanto colocada em caixinhas. Poxa vida, a gente não é caixinha. O mais interessante disso é que essa regulamentação ela foi construída, é claro, junto aos órgãos e colegiados da instituição, mas também junto aos estudantes. Então, ela veio como uma demanda dos estudantes. Olha que lindo. E o mais interessante ainda, eles usam isso de uma forma muito natural e sem afetações, né? Então, também diferente do que se pudesse imaginar, né? O alarmismo sobre isso. Não, então agora vamos ter alunos de saia. Não. Né? Só usará a saia aquele aluno que se identifica com ela. Então, essa a naturalidade com que a gente gostaria, né, que as pessoas entendessem as roupas, as coisas, enfim, os amores, as formas de existir, né, como diversas. Então, é nesse sentido. E eles, nesse sentido, são muito mais inteligentes e interessantes do que nós, porque eles o fazem sem afetação, sem necessidade de impor nada, sem agressividade, mas com naturalidade. E dessa forma, escutando essas crianças, esses jovens, vocês ensinam também esse respeito à singularidade, esse respeito à escuta na ação, né, desde sempre. E aí a gente vai promovendo a escuta em larga escala e a comunidade escolar vai se escutando mais e a gente vai promovendo informação, educação. Acho que isso não tem valor, né? Não dá para monetizar, dá para valorar no coração, isso sim. Te agradeço muito, Carol, e quero saber também como é que a gente te encontra nas redes sociais, para todo mundo te buscar também, porque foram palavras de muito valor aqui. Que bom. Espero que tenham sido úteis. É essa a ideia, né? A gente se fazer útil para a sociedade. Com Laís, certeza. Eu não eu tenho Instagram, mas não tenho redes sociais. Não sou uma pessoa de redes sociais. Mas, enfim, procurem pelo Segundo, é um colégio federal interessantíssimo, importantíssimo para o Rio de Janeiro e para o Brasil. É uma das uma das maiores escolas federais do Brasil, escola básica, né, pública. Então procurem os nossos sites, procurem a instituição. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Fique por dentro. No último Fique por Dentro desse podcast, não podíamos deixar passar a indicação do significativo trabalho da Casa 1, Casa para Acolhimento e Centro de Cultura. A Casa 1 foi iniciada em 2017 e já abrigou cerca de 380 jovens LGBTI+, expulsos de suas residências pela família por suas orientações afetivas e sexuais e identidade de gênero. Para mais informações das ações culturais e das inscrições para acolhimento, acesse o link indicado na descrição. E também sobre a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, que é uma rede nacional fundada no ano de 2000, na cidade de Porto Alegre. A ANTRA articula outras 127 instituições que oferecem ações para a promoção da cidadania da população de travestis e transexuais. Fique por dentro e compartilhe. Tem sempre alguém precisando de um abraço. Você sabia que o podcast É Familiar faz parte do carinhosamente apelidado CQC? Pois é, o Cuidar de Quem Cuida é um projeto institucional do Sesc São Paulo e integra programações nas 44 unidades deste regional. Há 3 anos, lança o olhar para cuidadores, cuidadoras, responsáveis e profissionais em diferentes áreas e, nesta sua 4ª temporada, tem focado em políticas públicas que impactam os exercícios do cuidar na primeira infância. Entre a equipe infanto-juvenil do Sesc Avenida Paulista, a proposta foi aproximar ainda mais esta lente de aumento e evidenciar neste recorte as questões que permeiam famílias homotransafetivas no exercício de suas parentalidades.
Com a consultoria de Saulo Amorim, ex-presidente e atual diretor de Relações Institucionais da ABRAF, Associação de Famílias Homotransafetivas, levantamos temas como as relações com a família de origem, a parentalidade via reprodução assistida e pela adoção legal e segura. E neste programa, fechamos com as questões que permeiam as relações das famílias e crianças com a escola. Tivemos convidados mais do que especiais, a quem reforçamos aqui, mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos. Tal qual a sigla expandida em que um dos As se dá em função dos, das e des aliados, a luta pelos direitos das pessoas e famílias LGBTI+, vislumbramos todos como possíveis aliados às pautas relacionadas às experiências de mães, pais e responsáveis, inclusive pessoas que não necessariamente desempenhem ou planejem estar algum dia neste papel. Tivemos uma pessoa que acompanhou de pertinho as gravações de todos os episódios, o querido Tiago Teodoro, que nos deu toda a assessoria sobre o universo podcaster. Perguntamos a ele se conhecer os conteúdos do É Familiar mobilizaram reflexões interessantes, mesmo que ele não tenha até hoje experienciado a paternidade. Olha, para mim foi fundamental, inclusive como membro da comunidade, acompanhar essas discussões e ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas que eu tinha e de aprender com as pessoas que a gente recebeu aqui. Então eu me sinto muito honrado de ter feito parte desse projeto e entendo que nunca é tarde para aprender e que nós estamos sempre aprendendo, né? O importante é a gente estar aberto para falar sobre as coisas e estar com a escuta atenta, né? Foi muito interessante, bastante tocante, me emocionei muitas vezes durante as gravações e tenho certeza que eu saio desse projeto uma outra pessoa e um jornalista ainda melhor. O podcast É Familiar é uma produção do Sesc Avenida Paulista, com consultoria de Saulo Amorim, produção de Tiago Teodoro e Felipe Dantas. Integra o Cuidar de Quem Cuida, exercícios do cuidar na primeira infância, políticas públicas. Projeto institucional do Sesc São Paulo. A todos, todas e todes, nosso muito obrigada pela companhia, por nos darem as mãos e seguirem conosco nesse caminho sem volta, que é um presente e um futuro com mais esperança, dignidade e respeito para as pessoas e famílias LGBTTTQQ IAAC PPF 2K+. Sua escuta e seu tempo são muito valiosos, pois sem estes, o percurso ficaria incompleto. Nós, da equipe Infanto-Juvenil do Sesc Avenida Paulista, agradecemos a participação de todas as pessoas convidadas que abriram seus corações e seus estudos nesse programa. E, novamente, desejamos que as informações que por aqui foram trocadas cheguem em todos os cantinhos possíveis. Que a empatia e o respeito pela diversidade seja o principal aliado na luta pela paz e que esse processo tenha espaço nas suas casas, nas escolas, nos grupos sociais, nos trabalhos, na vida em geral. E que a gente possa sempre respeitar as crianças, as escolhas delas, os direitos delas, as vontades delas e a legitimidade que somente a infância proporciona com tanto vigor e ludicidade. Que elas possam ser o que quiserem. Eu, Laís Bin, me despeço emocionado desse programa que me arrebatou o coração e que me transformou a vida para sempre. Espero que não somente a minha. Muito obrigada. No portal do Sesc, você poderá acessar a matéria do podcast É Familiar, que contém as pesquisas e os links dos assuntos que trouxemos desde o primeiro episódio, além da transcrição completa do áudio de nossas entrevistas. Acesse em sescsp.org.br. Ficamos por aqui com esse podcast que é familiar.